Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu quero dizer que eu sou grata ao nosso Deus pelas nossas vidas, pelo fôlego de vida que Ele nos concedeu, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, pelos nossos familiares. Então, que nesse dia nós sejamos gratos e que nós venhamos agradecer a Deus, porque dele é toda a honra, toda a glória e todo louvor e toda adoração. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E eu espero que através desse vídeo Deus toque no mais íntimo e profundo do teu coração. Que você venha meditar na palavra do Senhor e guardar ela na tua mente e gravar ela no teu coração. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra em Apocalipse, do capítulo 3, do versículo 8 em diante. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Porquanto guardastes a palavra da minha paciência. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela vem nos dizer aqui que o Senhor, Ele sabe as nossas obras. Ele conhece as nossas obras. O Senhor, meus irmãos, Ele nos sonda. Ele sonda nossos corações, os nossos pensamentos. Então, Ele sabe o que nós temos feito para Ele. Ele sabe a nossa fidelidade. Ele sabe quando nós colocamos um projeto no nosso coração de fazer algo para Deus. Muitas das vezes nós ainda não conseguimos fazer aquilo que nós planejamos. Mas o Senhor, Ele está vendo e Ele vai nos capacitar e Ele vai nos ajudar a realizar aquele sonho. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor de coração, Ele nos ajuda, irmão. Porque tudo que nós planejamos para o Senhor, para a obra do Senhor, não é nosso, sim é dele. Então é Ele mesmo que faz, Ele mesmo que estende a mão para nós e nos ajuda. Ele abre portas onde não há portas. Aqui ele diz assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Então o Senhor, Ele é assim, irmãos, conosco. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Muitas das vezes você olha para um lado e para o outro e não vê solução, não vê saída. Mas quando você vê, Deus, Ele já abriu uma porta. E você fica se perguntando: meu Deus, de onde que veio essa porta? Sabe por quê, meus irmãos? É porque nós servimos o Deus que Ele é o Deus do impossível. Ele não deixa o justo mendigar o pão nem passar fome. E Ele sabe quando nós desejamos fazer a obra dEle, a vontade dEle. Então Ele abre portas para que a gente venha pregar, para que a gente venha louvar. Ele abre portas para que a gente leve o ID dEle, para as pessoas serem salvas por Ele. Mas aqui Ele fala assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Quem sabe, irmãos, você está aí com pouca forças. Há momentos que nós ficamos com pouca forças. Porque o Senhor, Ele conhece nossas forças e as nossas forças e as nossas fraquezas. Então, há momentos que nós ficamos fracos. Mas, nesse momento, nós se voltamos para o Senhor, nós dobramos o nosso joelho, né? E oramos, buscamos ao Senhor. E o Senhor, que Ele vê no céu, Ele olha para a terra e Ele vê o nosso esforço. Ele vê, mesmo na nossa pequena força, nós estamos lá adorando, buscando, nós não negamos o nome dEle. Mesmo, muitas das vezes a gente está fraco, mas a gente não sai da presença do Senhor. Por quê? Porque nós não negamos o nome dEle. Muitas das vezes vêm as tentações, as lutas, as aflições, mas você está lá, seguro nas mãos do Senhor, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te tirou do lamaçal de pecado, foi Ele que te escolheu. Então Ele que segura nas tuas mãos e Ele não deixa nós cair, irmãos. Ele diz assim, o Senhor Jesus disse: assemeloarei os que guardarem a minha palavra como um homem prudente, né?
que fez a sua casa sobre a rocha, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, assim mesmo nós somos, irmãos, se nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, porque o Senhor nos diz que nós temos que viver na palavra dele, meditar dia e noite. Então, se nós estamos meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, mesmo que nós estejamos em momentos de fraquezas, o Senhor, ele não nos deixa cair, porque a palavra dele está gravada no nosso coração e nós meditamos na palavra dele. Então, no momento que nós vamos fazer algo de errado, nós pensamos, não, a palavra do Senhor está escrito assim, 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 eu não posso fazer isso. Então, o Senhor, ele vem com socorro para nossas vidas, irmãos, porque ele vê a nossa fidelidade. Ele sabe que nós temos passado e as lutas que nós temos enfrentados, mas ele sabe que mesmo assim nós não negamos o nome dele. Você não imagina a alegria que o Senhor ele tem por nós quando vem as tentações, vem as lutas, vem as provações, a dificuldade, vem o deserto, mas nós estamos lá firmados no Senhor. Nós não negamos o nome dele, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Quando eu estou passando por lutas, por dificuldades, eu busco mais ainda a presença do Senhor. Eu oro, eu jejuo, oro pela madrugada, porque nós temos que ser assim, irmãos. No momento das nossas tentações é que nós temos que se firmar no Senhor mesmo, para que a gente não venha cair, porque ele é a nossa rocha. Então, se nós edificamos a nossa casa no Senhor, que é a nossa rocha, pode vir os ventos, pode vir os rios, a chuva, nada vai nos derrubar da presença dele, porque é ele que nos sustenta, ele nos segura e ele não deixa nós cair. Ele não deixa nós se afastar da presença dele. Irmãos, quando a gente conhecemos a Deus verdadeiramente, a gente não consegue mais viver afastado da presença do Senhor. Parece assim que a gente sente um vazio no coração da gente tão grande. Eu sempre falo nas minhas orações, Senhor, sem o Senhor eu não consigo viver, sem o Senhor eu morro. Porque é isso, irmãos, a gente sente um vazio tão grande. E na verdade a gente morre espiritualmente sem se afastar do Senhor, né? Mas aqui a palavra do Senhor nos diz: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Então, muitas das vezes, irmãos, você tem um sonho, e Deus ele te fez uma promessa, e aos que da sinagoga de Satanás, como o Senhor disse, muitas das vezes tem pessoas que eles se dizem evangélicos, mas eles não temem a Deus verdadeiramente. Muitos deles nos jogam pedras, nos criticam, muitos deles zombam e escarnecem dos nossos sonhos. Mas o Senhor é quem nos prometeu, então se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque quem começou a boa obra na nossa vida é fiel para cumprir. Então, por mais que venham aquelas pessoas tentar nos desanimar, aqueles que são da sinagoga de Satanás, aqueles que vêm nos criticar, nos jogar pedra, inventam calúnia, nos difamam, vai chegar um momento em que eles vão vir. Eles vão vir e eles vão reconhecer o que Deus fez nas nossas vidas. Porque eles vão ver aquela pessoa que tanto eles criticavam, que tanto eles jogavam pedra, eles vão ver Deus honrando. Porque nós não devemos, que eu digo assim, nos igualar a eles. Quando eles nos lançarem pedra, nos criticarem, nós devemos ficar na nossa, orar. Senhor, orar, pedir, Senhor, que o Senhor venha converter o coração daquela pessoa, Pai. Que ela venha se dobrar perante o Senhor, que ela venha se voltar para o Senhor e que ela venha se converter verdadeiramente na sua presença, Pai. Não vamos desejar o mal, não vamos pagar o mal com o mal, como o Senhor nos disse, que nós não temos que pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Então, nós temos que fazer o bem para aquela pessoa. A palavra do Senhor diz assim: abençoe os que vos maldizem. Então, quando uma pessoa nos maldizer, quando uma pessoa nos criticar, vamos abençoar a vida dela, para que Deus venha abençoar e converter elas. Então, mas vai chegar um determinado momento em que essas pessoas elas vão reconhecer o que Deus fez na tua vida. Não para a nossa honra e nem para a nossa glória, e não para nós mostrarmos para alguém o que Deus fez na nossa vida. Porque nada é para a nossa honra, nada para nossa glória. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Então, que o nome do Senhor venha a ser glorificado pelo que Ele vai fazer nas nossas vidas, ou pelo que Ele tem feito. Então, que as pessoas venham olhar, poxa, essa era aquela pessoa, mas Deus, Ele mudou a vida dela. Então, Deus vai mudar a minha também. E talvez através do teu testemunho, Deus converta o coração dessas pessoas.
E mais aqui embaixo o Senhor diz: porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós não somos abalados, irmãos. Porque é que muitas das vezes a gente servimos a Deus, a gente estamos passando por lutas e por provas, mas nós estamos lá. E muitas das vezes nós estamos sorrindo, glorificando, adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, que era, que é e que há de vir. E nós não se entristecemos. Por quê? Porque o Senhor nos disse na palavra dele: para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o Senhor nos diz que nós temos que ter paz nele. Então ele nos deu a paz dele. Por isso que no meio das lutas, das tentações, da dificuldade, nós estamos em paz. Nós estamos sorrindo, glorificando, adorando, orando, buscando a presença do Senhor. É porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já nos deu a paz dele. A paz que nós tantos precisamos e que o mundo ele não pode dar e o mundo não pode receber essa paz. Mas nós podemos, porque nós somos filhos do Deus vivo. Então, o Senhor ainda nos diz para que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Outra coisa que Jesus ele nos fala que é pra gente ter bom ânimo. Não é pra gente ficar entristecido. Ai, muitas das vezes tem pessoas que passam por lutas e por provas e chegam na igreja triste, não dá um glória. Não, meus irmãos, a gente não tem que ficar desanimado, a gente tem que ter bom ânimo. Chega na igreja, dá glória a Deus, dá aleluia, louva, chora. Na presença do Senhor, busca a tua vitória. Busca a presença do Senhor para a tua vida, meu irmão. Porque muitas das vezes a nossa fé ela é testada. O Senhor está nos capacitando e nos preparando. Então nós não podemos ficar calados. Vamos glorificar, vamos adorar e exaltar. Muitas das vezes o Senhor ele fica em silêncio, irmãos. Porque nós somos o vaso. E quando o vaso está sendo assado, ele está lá no forno. Então muitas das vezes talvez nós estejamos como vaso sendo assado. Talvez você esteja querendo uma resposta do Senhor e o Senhor ainda não te deu a resposta. Mas não te tristeça, não te esmoreça. Porque Deus está te preparando para Ele começar a te usar. E muitas das vezes Ele fica em silêncio, irmãos. É porque Ele está nos capacitando. Mas Ele está em silêncio, mas Ele não te abandonou. Ele está lá, lado a lado com você. Mas Ele quer ver o teu desempenho. Ele quer ver tu colocar a tua fé em ação. Então, no momento das tentações, o Senhor, Ele nos guarda. Ele guarda o nosso coração, Ele guarda a nossa mente. Ele guarda a nossa alma, irmãos. Nós vemos aí no mundo... Eu gosto muito de um versículo que está em Salmos, que fala assim, Salmos 45. Multidões em festas. Então, é isso, irmãos. Muitas das vezes você anda aí na rua e você vê pessoas, assim, que... estão desagradando aos olhos do Senhor. Mas mesmo assim você não desiste. Muitas das vezes chega amigos, colegas, te convida para isso, para aquilo, para fazer coisas que desagradam os olhos do Senhor, para ir em lugares que o Senhor não se agrada. Então, nesse momento o Senhor ele guarda nossos corações, Ele coloca na nossa boca a resposta não. E Ele coloca na nossa mente e no nosso coração. Se eu for, eu vou desagradar o meu Deus. Então, meus irmãos, que nós perca amizade, que nós perca pessoas, que nós perca amizades assim que eu digo que não edifica a nossa vida, que não nos edificam, que não nos dão força para servir ao Senhor. Porque o teu amigo não é aquele que te chama para sair, para beber, para ir fazer coisas erradas, para fazer o que desagrada os olhos do Senhor. O teu verdadeiro amigo é aquele que diz assim: fulano, irmão, irmã, vamos hoje no culto, vamos orar ali no monte, vamos buscar a presença de Deus, vamos fazer um propósito com Deus. Esse é o teu verdadeiro amigo, porque ele tanto quer edificar a vida dele espiritualmente, como ele quer que a tua vida seja edificada. Então, quando vier as tentações do mundo, o Senhor ele vai te guardar, irmãos. Ele vai te guardar de falsas amizades. Muitas das vezes, seus amigos todos te abandonam, te deixam, e você não sabe. Poxa, eu tô passando por uma prova, por uma luta, eu tô sozinha. Mas eu quero te dizer que o Senhor vê o que tu não vê.
Então, muitas das vezes, ele tira a amizade das nossas vidas, ele vai limpando nossas vidas. Ele vai limpando nossas vidas e vai tirando amizades que desagradam os olhos dele, amizade que não nos faz bem. Muitas das vezes a pessoa perde o emprego e pensa, poxa, eu perdi meu emprego. Poxa, Senhor. Muitas vezes a pessoa ora, né? Senhor, eu perdi meu emprego, Pai, era o meu sustento, né? De lá que eu tirava o meu alimento. Mas talvez é Deus limpando, tirando aquilo da tua vida. Algo que não edificava a tua vida, para te dar algo maior ainda. E que vai edificar mais ainda a tua fé e a tua vida. Muitas das vezes Deus ele pode estar te tirando de algo que não agrada a Ele. De algum lugar que não é o lugar que é para você estar. Muitas das vezes Deus ele quer te dar algo maior. E a gente quer estar lá, né? Mesmo sendo pouco, a gente acha que aquilo é o suficiente. Mas não é. Quando Deus te tirar de um lugar, irmão, não murmura, ora, clama ao Senhor, porque Ele vai te colocar no lugar maior. A palavra do Senhor ela nos diz que nem olhos ouviram e nem ouvido ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. Então, quando Deus ele vem nos abençoar, Ele não nos abençoa pouco, não. Ele nos abençoa muito. E o que o Senhor dá, Ele não tira, a não ser que nós se afaste da presença dele. Mas o que o Senhor dá é eterno. A alegria que o Senhor dá é alegria eterna, irmãos. E quando a gente guarda a palavra do Senhor no nosso coração, irmãos, a gente está firme na rocha do Senhor. A nossa rocha é Jesus. Então, quando as tentações vier sobre nós, que vem sobre todos nós, o Senhor ele vai nos guardar, como se nós fôssemos um bebezinho de colo. O Senhor nos guarda, nos esconde debaixo das santas asas dele. Porque lá o inimigo, o mal, ele não pode nos tocar. Porque lá as tentações, ela até vem quando a gente está na presença do Senhor. Mas o inimigo até coloca tentações, ciladas, mas ele só se levanta para cair. Porque quem luta e guerreia por nós é o próprio Deus, irmãos. Aqui mais embaixo o Senhor diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele cedo vem. Então, ele está vindo, irmãos. Ele está vindo nos buscar o povo lavado e remido no sangue dele. Ele está vindo buscar aquele povo que louva, que clama e que adora ele verdadeiramente em espírito e em verdade, irmãos. Tem muita gente, tem muitas pessoas que, assim, estão afastadas do caminho do Senhor e que pensam, Jesus não vem agora. Quando ele tiver para vir, eu vou me converter. Ninguém sabe, irmão, nem dia nem hora que Jesus vem. Amanhã pode ser tarde. Eu posso estar aqui gravando esse vídeo, conversando com você. E Jesus me leva, te leva. Então, ninguém sabe o dia e nem hora que Jesus vem. Então, nós temos que estar preparados em todos os momentos. Vigiando, orando e buscando a presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que orar sem cessar. E que nós temos que ser vigilantes. Para que nós não seja pego de surpresa. Porque aquele dia virá como um laço sobre toda a terra. Então, meus irmãos, que no momento que o Senhor vier buscar a sua igreja, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor para que naquele grande dia nós estejamos preparados e nós estejamos firmes na rocha do Senhor, que nós estejamos aptos a subir com o Senhor para o céu, meus irmãos, porque a palavra do Senhor ela nos diz que o reino do Senhor ele é tomado por esforço, e o Senhor ainda diz, e o Senhor diz também na palavra dele, esforça-te que eu te ajudarei. Então nós temos que se esforçar, meus irmãos. Nós temos que renunciar a muitas coisas. Renunciar ao pecado, à mentira, ao adultério. Renunciar à contenda. Renunciar à fofoca. Irmãos, nós temos que renunciar a tudo isso e vale a pena. Vale a pena não renunciar. Vale a pena nós buscar a presença do Senhor. Vale a pena nós se afastar de pessoas que não temem ao Senhor. Claro que tu tem que falar com essa pessoa para te levar a palavra do Senhor a ela. Para te ser testemunha de Deus na vida daquela pessoa. Mas tu não pode fazer o que ela faz, tu não pode conversar as mesmas conversas que ela conversa. Porque muitas das vezes a gente tem a gente conversa com pessoas que não servem ao Senhor e tu vai conversando. Quando tu dá fé, tu já tá conversando o que ela fala. Quando tu vê, tu já tá fazendo o que ela faz. Então, nós temos que ser sábios, irmãos. Nós temos que estar vigilantes. Vigiar em todo o tempo. Nós temos que estar vigiando, irmãos. Porque ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor vem.
A qualquer momento ele pode rasgar esses céus para vir nos buscar. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele é a videira verdadeira e que nós somos a vara. E toda vara nele não dando fruto é tirada e lançada no lago, é lançada no fogo. Então, meus irmãos, que nós sejamos a vara no Senhor que dê frutos. Que nós estejamos ligados na videira, mas que nós estejamos dando fruto para Jesus. Porque o Senhor diz aqui, guarda, bem aqui, guarda o que tens. E o que nós temos, irmãos? É a presença do Senhor. É a presença do Espírito Santo em nossas vidas, meus irmãos. Ele que nos convence do pecado, ele que nos convence para que nós não façamos o mal, para que nós não desagradamos a ele. Então, o que nós temos que guardar é a presença dele. Se nós sabemos que nós vamos fazer algo que desagrada a Deus, irmãos, nós não temos que fazer. Quando a gente for fazer algo, a gente pensa, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos lembra. Se eu fizer isso, eu vou desagradar a Deus. Então, nesse momento, nós temos que se voltar a Deus. Senhor, me perdoe, Pai. Eu ia fazendo algo que lhe desagrada. Mas eu não vou fazer porque eu não quero perder a sua presença, a sua essência. E eu não estou falando isso só para vocês, não, irmãos. Para mim também. Porque a palavra de Deus, ela vai e volta. Tanto ela fala com você aí, como ela fala comigo aqui. Então, nós temos que ser assim, guardar o que Deus nos deu. E o que o Senhor nos deu? Primeiramente, a presença dele, a salvação. A nossa salvação, ela está em nossas mãos, irmãos. É nós que cuidamos dela. Então, que nós venhamos buscar o Senhor, estar todo o tempo preparado para a vinda dele e não fazer o mal. Nós temos que ser como Jó, se desviar do mal. E outra coisa que o Senhor ele nos deu é a nossa família, irmãos. É a nossa família, assim, muitas das vezes tem uma pessoa da tua família que ele não é convertido e tu tá orando pelaquela pessoa. E eu quero te dizer, não desiste, continua orando. Porque uma alma pro Senhor, ela tem muito valor. O valor de uma alma, eu gosto de falar que o valor de uma alma é a vida de Cristo. Porque ele deu a vida por nós. Ele deu a vida para nos salvar. Então, olha o tamanho do valor que a nossa alma ela tem para Deus. Ele enviou seu único filho para morrer por nós. Então, meus irmãos, se tu passar 15, 20, 30 anos orando por uma pessoa, se tu passar 5, 10 anos, não importa. Eu quero te dizer que quando aquela pessoa se converter, vai haver festa no céu diante dos anjos. Então, vale a pena, irmãos, vale a pena você orar por essa pessoa. Não importa o tempo. Ora, continua orando, não desiste. Muitas das vezes você tem um filho que ele é envolvido com drogas. Outras vezes você tem uma filha que não é convertida, que ela gosta de sair, gosta de balada. Mas não desiste, continua orando, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uma hora Deus vai tirar ela de lá, uma hora Deus vai tirar teu filho dessa vida, e ele vai libertar, vai salvar e vai entrar com salvação na tua casa, não só na vida dos teus filhos, mas como na vida de toda a tua família. Muitas das vezes você pode estar orando pelo seu esposo há 10, 5, 20 anos, e ele não se converteu, mas não desista, continua orando, porque o valor de uma alma, porque uma alma tem muito valor para o Senhor. Então, qualquer esforço que tu fizer pela uma alma, ou muito ou pouco, vale a pena. Vale a pena o esforço que tu fazer por uma alma. Porque uma alma tem muito valor. Então, que nós venhamos cuidar da nossa família, irmãos. Que nós venhamos, assim, cuidar da nossa família mesmo, assim, orar pelas... Se tem pessoas na nossa família que são convertidos, nós temos que orar para que elas não se desviem da presença do Senhor. E aquelas que não são convertidas, nós temos que orar para que elas venham se converter. Porque a vinda de Jesus está próxima, irmãos. Então ora, busca, clama pela tua família. Busca a presença de Deus. Busca o socorro de Deus para a tua família, irmão. Busca a salvação de Deus para a tua família. Vale a pena, irmãos. Seja testemunha de Deus na tua casa. Porque nós temos a paz que Jesus ele nos deu. Muitas das vezes o nosso inimigo não é nem tanto de fora. Muitas das vezes a nossa luta ela é mais com os de dentro de casa. Porque as pessoas que não têm Jesus, da nossa família, o inimigo ele se levanta para querer nos afrontar dentro da nossa própria casa. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que tu tem a paz que Jesus te deu. Ele não tem, mas tu tem. Então mostra para ele a paz que Jesus te deu. Se ele falar algo, não fala nada. Ora, Senhor, liberta, Pai. Cura, Senhor, transforma, Senhor. Entre com libertação na vida dessa pessoa, Pai. Se o teu esposo falar, te criticar,
Não fala nada, irmão. Seja manso, porque o Senhor nos ensinou a ser manso e humilde de coração. Então o que nós temos que fazer é orar, é guardar o que o Senhor nos deu. Deus, ele nos deu nossa família, a paz. E outra coisa que o Senhor, ele nos deu foi os dons dele. Os dons gratuitos, que nós não merecemos. Mas ele, com toda a bondade, com toda a misericórdia, nos concedeu. Para que o nome dele seja glorificado e não o nosso. Então guarde os dons que Deus te deu. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz, como ele nos disse numa parábola, né? Que um senhor entregou os talentos para 3 trabalhadores dele. E um grajeou e ganhou 10 talentos. E o outro grajeou e ganhou 5 talentos. E o outro escondeu o talento que ele tinha. Então é assim, irmãos. E esse que escondeu o talento dele, o Senhor tomou o talento dele. Então o Senhor, ele é assim com nós, irmãos. Ele nos dá talento. Então nós temos que usar esse talento para o Senhor. E nós temos que guardar esse talento na presença do Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor, ele nos entrega talentos e nós não zelamos por esses talentos, por esses dons. E nós temos que orar para que o Senhor venha nos usar através desse dom, através desse talento, irmãos. E nós temos que guardar o que o Senhor, ele nos deu. Muitas das vezes Deus, ele pode ter te dado o dom de profecia, o dom de louvar, o dom de pregar. E Deus, ele pode ter te dado o dom de maravilhas, o dom de cura. Então zela por esse talento que o Senhor, ele te entregou, irmãos. Zela. Porque quando Jesus vier e que nós formos ser julgados, Jesus, ele vai acertar de conta com nós por cada um talento desse que ele nos entregou. E o que nós vamos falar pro Senhor? Senhor, hoje nós temos o livre-arbítrio, irmão. Então você pode, quando Jesus vier, o que você vai falar pro Senhor? Senhor, eu escondi meu talento, Pai. Eu não usei. Eu não ganhei outros talentos para o Senhor. Ou você vai falar, Senhor, tá aqui, Pai. O Senhor me deu 2, 1, 3 talentos. E eu fui, meu Pai, e ganhei mais 10, 20, 30, 50, 100, 1000 talentos para o Senhor. Aí você vai receber o galardão do Senhor que está preparado para nós. A nossa recompensa, ela não é na terra, ela é no céu. Então nós temos que guardar, irmãos. Guardar os tesouros que o Senhor nos entregou. A nossa salvação, a presença do Espírito Santo o Senhor nos deu. Ele não nos deixou órfãos, irmãos. Então nós temos que zelar pela presença do Espírito Santo. Guardar, irmãos, nós temos que renunciar àquelas coisas que vai nos afastar dele. Nós temos que tirar isso da nossa vida. Ora pedindo. Senhor, tire da minha vida aquilo que não lhe agrada, Pai. Tira da minha vida aquilo que não provém do Senhor. Aquilo que me afasta do Senhor, Pai. Tire da minha vida. Que o Senhor, ele vai tirar, irmão. Porque ele ouve e ele conhece a sinceridade do nosso coração. Quando nós pedimos verdadeiramente, quando nós pedimos mudança e que nós queremos mudança verdadeiramente no nosso coração, Deus, ele sonda nossos corações. Então ele vai trazer mudança para nossas vidas. Ele vai nos mudar e nos moldar na presença dele. Então Jesus, ele vem sem demora. Ele está vindo, irmão. Ele está voltando. E muitos estão desapercebidos. Muitos de nós estamos clamando, dizendo, Jesus, ele está voltando. E ele vem buscar um povo santo. Porque Jesus disse, sede santos, porque santo é o vosso Pai que está nos céus. Então nós temos que ser santo. Claro que ninguém consegue ser santo sem nenhum pecado. Mas nós temos que ser mais fiel que nós podemos ser. Nós temos que ser o máximo fiel na presença do Senhor. Porque há pecados que nós conseguimos tirar da nossa vida, irmãos. Então nós devemos nos esforçar para nós tirarmos aquele pecado da nossa vida. Porque o reino dos céus é tomado por esforço. Então vamos nos esforçar, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos nos esforçar para ser cada dia mais fiel na presença do Senhor. E a quem vencer, aqui mais embaixo ele diz, eu vou ler mais esse versículo. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, meus irmãos, aqui, ó,
O Jesus, ele vai nos fazer coluna do templo dele, da nova cidade de Jerusalém. Ele vai colocar o nosso nome, ele vai colocar o nome do nosso Pai. Então, meus irmãos, que nós venhamos buscar a presença do Senhor, que a nossa recompensa ela não é na terra, ela é do céu. E o Senhor ele vai nos dar a vida eterna, irmãos. Ele vai nos dar o nome dele. Ele vai nos dar a vida eterna, irmãos. Então, eu peço que você fique com essa palavra e que o Senhor ele venha entrar com providência na tua vida, espiritualmente, financeiramente. E eu quero orar por ti, irmão. Eu quero orar pela tua família. E se esse vídeo edificou tua fé, se esse vídeo tocou no teu coração, eu peço que você digite um amém. Pra me saber, né, irmãos, assim, que isso nos deixa feliz. A gente saber que uma vida e uma alma ela foi tocada pelo Senhor. E vamos orar. Senhor, Pai amado e Pai querido, Senhor, estamos na sua presença, Senhor, mais uma vez, Pai, neste momento, Pai. Pai, lhe apresento a vida da outra pessoa, Pai, que está do outro lado, Senhor. Ô, Senhor, que ouviu sua palavra, Pai, que ouviu esse vídeo, Senhor, que guardou a sua palavra no coração dela, Pai. Pai, eu não conheço a vida dela, Pai, mas o Senhor sabe, Senhor. Eu não sei as lutas e as provas que ela está passando, que ela está enfrentando, mas o Senhor sabe, meu Deus. Entre com providência, Pai, na vida dela, Pai. Vai dando cura, vitória, Senhor, livramento, Pai. Livre de toda morte, de todo mal, Senhor, meu Deus. Ah, Pai, eu lhe apresento, Senhor, a vida dos familiares dela, Pai. Entre, meu Pai, com providência na vida, meu Pai, dos familiares dela, Pai. Com cura, com libertação, Senhor, com livramento, Pai. Salve, Senhor, meu Pai, a família dessa pessoa, Pai, porque a sua palavra diz, Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós cremos, Senhor, que nós e nossa casa lhe servirão, meu Pai. Abençoe também a minha vida, a vida dos meus familiares, Pai. Converta aquelas pessoas da minha família que não lhe servem, Senhor. Ah, Pai, abençoe, Senhor, nossas vidas. Fique conosco, não só hoje, mas para toda a eternidade, Pai. Derrame as suas bênçãos e a sua paz sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Que Deus ele venha transformar a tua vida grandemente. Não esqueça que o que o Senhor te prometeu, ele vai cumprir na tua vida, irmãos. Tenha uma ótima tarde. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu peço perdão pelas palavras que eu falei errado, irmãos. E é minha primeira vez gravando um vídeo assim, falando da palavra do Senhor. Um vídeo assim que eu falo longo, né? Eu já gravei vídeos mais curtos e eu tô começando agora. Então eu peço que vocês me dêem a força de vocês aí. Meu nome é Celiane Almeida Machado. Eu moro em Manaus. Estou morando em Manaus, mas eu sou do interior do Amazonas. E quero que Deus abençoe tua vida grandemente, irmãos. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre tua vida a bênção. Eu profetizo que o Senhor derrame sobre a tua vida a unção dele, a cura, a libertação, a transformação. Eu profetizo que o Senhor entre abençoando tua vida espiritual, que o Senhor te vivifique cada dia mais e mais na presença dele. Em nome de Jesus, irmãos. Amém.